Estamos aguardando aí o professor Ayrton entrar, a Janaína, a Rebeca. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão entrando agora. Estamos aguardando aí o professor Ayrton, presidente do Sinep do Ceará, para que a gente possa bater um papo com ele, né? Então, como é que as coisas estão lá pelo Nordeste do Brasil, né, em relação às nossas questões, né? Temos enfrentado aí a escola particular brasileira um belíssimo desafio em relação a essa pandemia, como é que as coisas vão ficar. Hoje tivemos uma reunião da federação com a maioria dos estados presentes na reunião, evidentemente uma reunião pelo Zoom, né? Mas as nossas reuniões são todas as terças-feiras agora, uma reunião para discutir os problemas, as ações, as dificuldades e o que a gente pode fazer nos estados, né? E todos os dias, 17 horas, a gente está... Ontem tivemos aqui o Dr. Diego, né? E a partir de agora, essa semana, teremos aqui um presidente de sindicato falando um pouco da sua região, do seu estado, das dificuldades, né? Contando um pouco a experiência, né? A ideia da gente fazer isso é para aproveitar esse momento, porque todas as escolas percebam a dimensão da escola privada, né? Quem são os nossas lideranças estaduais que tão bem defendem, que às vezes são até meio desconhecidos das escolas, né? Então, pessoas que lutam todos os dias, um trabalho voluntário, não ganha nada, né? Quem é presidente do sindicato, quem é presidente da federação, quem pensa que ganha alguma coisa, ganha nada. São mantidas pelas escolas, os sindicatos, e os sindicatos mantêm a federação. Tem uma equipezinha pequena de gente que trabalha muito na defesa da escola particular. Nessas horas, né, que a gente tem leis estaduais, tem PROCON, tem todo mundo querendo prejudicar a escola privada, a gente acaba lembrando, e muitos acabam lembrando do sindicato, muitos acabam falando e procurando o sindicato, né, para que possa ajudar a defender. Mas o sindicato são os braços da federação, né, os muitos braços no Brasil todo, que é um país muito grande, né. Deixa eu ver se eu consigo achar o professor Ayrton aqui, que ele não está aqui. Eu já volto aqui. Estou aqui de volta, vamos ver se o professor Ayrton entrou aqui. Renato Casagrande, como vai, meu amigo? Assisti ontem a sua live, participei um pouco. Parabéns pela postura, pelo trabalho. Você é um grande palestrante aí, o Renato Casagrande está aqui nos acompanhando aqui. Um gestor conhecido no Brasil inteiro. Daqui uns dias teremos o lançamento do livro dele de gestão, né? Que é um educador que passou por várias experiências aí, desde gestão de escola pública, privada, né? Está aqui nos acompanhando. Estou esperando aqui o meu amigo Ayrton. Tá aqui o... Não posso mostrar que eu tô... Ayrton, você tem que aceitar aí agora o convite. Estava falando ontem do Renato, né? O Renato à noite, às 20 horas, fez uma live, uma hora, então, falou bastante da gestão das escolas, como é que é essa questão do ensino domiciliar, as questões legais, a questão toda, né, do trabalho à distância e as questões pedagógicas, né? Contrato. E aí, professor Ayrton? Opa, presidente, professor Ademar, aí o Brasil todo aí nesse momento, né? E tudo bem aí. Como é que está aí a nossa FENEP sempre na luta, né? Pois não? Estamos na luta. Então, Ayrton, aqui entrou agora, a gente está aguardando e está entrando bastante gente, né? Para acompanhar nosso bate-papo. E a ideia é a gente fazer
fazer um bate-papo aí de como é que estão as coisas no Ceará, né? Nós tivemos ontem uma live com o Dr. Diego, ainda falando da questão principalmente da questão trabalhista, daquela medida provisória, da decisão do Lewandowski, né? E o que a escola deve fazer. Tivemos hoje, você acabou, não participou da nossa reunião da federação, a gente também orientou um pouco o sindicato, né? O Colégio de Advogados se reúne semanalmente também. A nossa reunião da federação é na terça-feira às 11, todas as terças agora, né? Em função da urgência que temos. E o Colégio de Advogados se reúne às quintas-feiras, parece que às 18 horas, 17, 18 horas, para alinhar o pensamento jurídico aí dos problemas que nós temos no Brasil. Temos 15 estados com medidas, com projetos de lei nas assembleias, esses projetos inconstitucionais aí, tentando dar desconto, para criar desconto, né, fictícios aí para os pais da escola privada, né? É engraçado que eles poderiam criar um desconto para os bancos, né? Os caras que estão devendo para o banco deviam dar desconto nesse período, nas prestações da casa, nas prestações do carro, nos empréstimos. Dar um desconto, já que, né? Ou poderia criar uma lei também para dar um desconto no salário dos deputados, né? Seria bem interessante, né? Exatamente. Mas, Ayrton, então, nós estamos aqui, gente, com o professor Ayrton, que é o presidente do Sinep do Ceará, uma liderança do Nordeste que está sempre lutando muito pela escola privada no Ceará e no Nordeste como um todo. Tem uma grande articulação aí no Nordeste brasileiro. Então, seja bem-vindo, Ayrton, à nossa live, e conte para a gente um pouco quais são as dificuldades que você está encontrando aí e quais as soluções que você está encontrando que pode ser copiado para o Brasil. Legal. Primeiro, eu queria cumprimentar o nosso presidente da FENEP, que a preocupação é grande, o trabalho é sempre intenso, sobretudo nesse momento. E também a todo o Brasil aí percorrendo aí pela fronteira, né? E dizer que aqui no Ceará, inclusive, hoje eu lamentei não participar da reunião da federação, sempre bem atual, aí com a pauta sempre viva, exatamente porque nós estávamos aqui reunidos numa comissão, como em todo o Brasil, né? Com os deputados estaduais que se arvoram da intromissão, não bastasse o Ministério Público, os PROCONs, os DECONs da vida e a OAB, não bastasse isso, também a Assembleia, nessa intromissão aí, parece que é algo ordenado em todos os estados e no Distrito Federal. Então, o carimbo é o mesmo, né? Eles querem esse 30%, que aí carimbaram a ficha de todas as casas legislativas, e nós estamos segurando aqui exatamente contra uma iniciativa dessa, porque caso isso aconteça hoje, pelo menos 10%, quebrariam em cadeia as instituições de ensino. Veja bem, o que eles querem é mexer aí um desconto na receita bruta. Eles não estão falando nem no superávit, nem no lucro, né? Na receita bruta. E o que é mais interessante, professor Ademar, é que hoje saiu aqui a Enel já anunciando um aumento da energia agora para o mês de julho de 3,9%. Ora, se querem subtrair a escola, e eu estou vendo nesse momento aí, inclusive os contratos imobiliários, todos eles já falando de reajuste, a água falando de reajuste, e todas as contas. Se não falasse também aí desse momento difícil onde as escolas, sobretudo as menores, já estão comprometendo aí, se endividando, né? Às vezes nem o mercado financeiro abre para essas escolas, não há linha de crédito, mas as escolas estão organizando sua parte aí de tecnologia, plataformas e aulas remotas para atender a lei e as crianças e os jovens não ficar sem aulas. O interessante também é que o Ministério Público ele quer saber, porque nós estamos aqui com a Defensoria Pública também, com reuniões, e nessa intromissão também, querem saber de avaliação, de qualidade. E quando a gente apresenta os IDEBs, né, da nossa rede, o PISA da nossa rede, e compara por lá, a gente fica até
de certa forma, preocupado porque aqueles que mais precisam estão sendo descuidados. Tanto o Ministério Público como a Defensoria e essas instituições aí de defesa do consumidor, eles olham, no momento de crise desse, um setor que tem mostrado aí resultados. Nós não somos procurados nacionalmente nas nossas escolas, por opção não, é pela qualidade mesmo. Então, essa demanda é pela qualidade. E isso deixa todo o setor, sobretudo os SINEPs, orquestrado aí pela FENEP, preocupado com isso, né? Mesmo porque nós estamos aqui, a gente tem falado, nós estamos numa nova colonização socioeconômica, uma nova colonização cultural também, e até, se a gente for olhar, até da configuração política, que tudo aqui para frente, tudo muda. E aí nós estamos preocupados com esse ensino adequado que nós ofertamos na rede da livre iniciativa, isso excluir alunos desse ensino adequado, porque quando se fala em desconto, é você expurgar, porque muitas escolas vão fechar as portas, bater as portas, e quando essas famílias voltarem a tudo isso, elas querem encontrar a escola aberta, funcionando ali no bairro, o professor, aquela escola que identifica pelo projeto pedagógico. E aí, certamente, se predominar essa ideia dessas casas legislativas, nós também estamos privando essas crianças, esses jovens, futuramente, de um emprego digno. Nós estamos falando de aumentar o fosso da desigualdade social. Então, quando você não dá dignidade e oportunidade de educação em qualidade, como os países como Dinamarca e tantos países aí resolveram o problema das grandes dificuldades e crises com a educação. E o esforço privado hoje no Brasil, e aqui no Ceará não é diferente, o esforço privado conseguiu aí montar toda essa estrutura sem dinheiro público, do investimento de cada educador. Então, essa hostilidade ao setor, essa intromissão ao setor, só minora, só atrasa aquilo que o Brasil tem como agenda, a partir, agora, sobretudo, a partir dessa nova colonização cultural e socioeconômica. Cultural, porque até os pais vão entender em casa, com essas aulas remotas, aquelas escolas que estão funcionando, que a educação também faz parte do convívio familiar e é uma atribuição familiar. Então, tudo isso muda, mas a escola ela tem que estar inteira ofertando a educação de qualidade. Bom, esse, no geral, são as dificuldades que nós estamos enfrentando e, pasmem, né, todo mundo sabe disso, os educadores, é o poder público, ao invés de estar colaborando, financiando, retirando imposto, né, cortando onde deve cortar, onde o presidente falou aí, nos salários, dos grandes salários aí, né, de quem não foi mexido, no setor público, sobretudo, nessa casta tão intocável, que exatamente essa casta política, né, onde não se fala, ele fala cortar o desconto na escola, mas eu não vi em nenhum momento mesmo. Aqui também no Ceará parece que a gente acontece do mesmo mal, viu, professor Ademar? Também ele não fala cortar no salário dele no contra-cheque. O contra-cheque deles vem gordo. Agora, o sacrifício tem que ser de todos, sobretudo daqueles mais aquinhoados. Legal? Eu tenho falado, viu, Ayrton? Eu falei agora, até dei uma entrevista com o pessoal da Folha. Eles também estão olhando essa questão desses... Tem mais de 15 estados com esses projetos de lei politiqueiros, né? Que são a politicagem barata desse pessoal. Eles sabem o que é constitucional, sabe e tal. Agora, essa é uma pergunta que a Jacirene, ela fez. Qual a intenção dos políticos fecharem a escola? Eu tenho uma questão, e até a gente da federação, a gente estava trabalhando um pouco para ir por uma linha assim, de atacar um pouco esses deputados, e essa linha, assim. Porque para troca do quê? Eles querem acabar com a escola de qualidade. Porque a escola privada no Brasil é uma escola construída pela associação, pelos brasileiros, sem dinheiro público, como você falou, né? E é uma escola de nível europeu, estamos em leitura no mesmo nível da Alemanha.
em ciência, no mesmo nível da Alemanha e da França. Então, a troco do que interessa aos políticos, ou a muitos políticos, acabar com essas escolas, né? E essa é uma questão importante. A sociedade, nós estamos fazendo agora, estamos lançando, né, Ayrton, acho que é importante, estamos lançando uma campanha assim, de financiamento, nesse site de financiamento, né, num vídeo, numa linha dessa linha, assim, que você ajude a não acabar com a escola privada, né? Sociedade, escola, temos que investir um pouco numa campanha, porque a quem interessa acabar com as escolas privadas, né? É Legal. verdade, né? É verdade que nós temos um problema importante no Brasil agora de renda, né? Ou seja, a sociedade toda parou o Brasil, parou o mundo, tiraram da tomada o mundo. As pessoas estão com dificuldade de pagar as contas, é verdade. Mas nenhuma escola vai se negar a negociar, a parcelar, a reparcelar, para que a criança possa terminar o ano decentemente. Nenhuma escola privada, olha que eu conheço muitas, Sim, acho que você conhece muitas aí no Ceará, né? E nós falamos sim, sempre isso. Nenhuma escola vai se negar a parcelar esse período que o pai não pode pagar, porque é um contrato, uma relação de muito longo prazo, de muito longo tempo que se tem, né? Agora, esse é, ataque dos políticos em cima da escola privada, né? Ele é um negócio que assim, ninguém vai negar que vai ter um problema econômico, tem agora e terá nos próximos anos, né? Não só para a escola privada, teremos em todos os setores problemas importantes. Nós vamos ter problemas. Eu estava falando para jornalista hoje. Nós temos hoje o pessoal de eventos, né? Até enterro, que é um evento, quando morre alguém, é um evento, né? Até eles estão com dificuldade, porque não pode sim, velar, não pode um monte de coisa. Então, não dá para fazer o evento do enterro, né? O evento do batizado, o evento do casamento, né? A gente tem hoje vários setores, as viagens turísticas, o setor de turismo, todos os setores do mundo estão sofrendo realmente uma grande perda de receita e tudo mais. Não é diferente, né, para a escola privada. Agora, sim, eu acho, você deve concordar comigo, né? A gente já tem bastante tempo de estrada aí. A escola privada vai se reinventar, independente de qualquer coisa. sim, Vai fechar uma aqui, vai abrir outra lá. E ela vai se reinventar, vai ser um pouco remoto, um pouco à distância, se for preciso vai ser informal, mas a escola vai existir porque a sociedade precisa, né? A sim, sociedade escolheu investir na educação de qualidade. Não foi o governo que é, escolheu. Porque se o governo quisesse sim, fazer isso, ele teria investido de outro jeito, né? Então, acho que é, a gente precisa ter essa leitura otimista que eu sempre tenho, né? Eu acho que a gente tem muita gente, né? Trabalhando, muita gente pensando, e acho que essas coisas de ensino remoto, atividade remota, né? E tal, nós sim, vamos nos reinventar, claro. tá? Então eu acho que Professor, eu quero deixar até uma mensagem de otimismo aí para você aí, que é um grande lutador, né? Da escola privada do Ceará. Mas assim, é difícil da gente conseguir, né? sim. Esse momento é um momento bem complicado, porque a sociedade está passando por um período complexo. Tem uma pergunta aqui sobre o trabalho dos professores na modalidade home office. Deverá ocorrer de acordo com a carga horária do professor? Veja, esse assunto nós discutimos bastante ontem com o Diego, a questão do trabalho do trabalho remoto do professor. Tem a questão de suspender o contrato nessa nova medida provisória, pode suspender, pode reduzir a jornada. Então a escola precisa, a sugestão é converse com o seu advogado, o seu sindicato da sua região, que o advogado está orientado, porque ele não necessariamente precisa ser na sua carga horária. Depende de cada instituição que tem feito assim. Eu conheço algumas que têm realmente feito. A aula é de manhã, das 7h30 a meio-dia, tem aula à distância, entra o professor, sai outro professor, entra outro, sai outro, numa sala de aula virtual. Tem instituições fazendo isso. Certo. Em Fundamental Sim. 2, ensino médio, como no Exatamente. ensino superior, né? E isso é válido? É Sim. válido. Tá existindo É, aprendizagem? Claro que tá, né? Então, acho que é é. isso. Vai lá, Ayrton, vai Professor, lá. professor Ademar, Eu interrompi um essa, pouco aí, mas... ó, legal. Olha, essa nova colonização, até cultural, tem uma pergunta aqui falando isso é oportunidade de se oficializar o homeschooling. Olha, eu digo o seguinte, as mães, sobretudo as famílias, estão aí contando os dias para que isso volte. Nunca elas estiveram tão ocupadas e tão estressadas com a criança em casa. Então, abre-se aí duas questões. É a questão da partilha e dessa fração aí de obrigação da família na educação e também
O outro ponto é que a valorização da escola. Nunca, quando se voltar, é uma oportunidade de nunca se valorizar tanto a escola. Tem mãe aí que está dizendo, meu Deus, estou contando os dias para esses meninos aqui para voltar para a escola. O homeschooling, eu acredito que até essa questão do homeschooling, eles vão virar a página e trancar nas gavetas eternamente. Por quê? O homeschooling, as mães vão dizer que não tem, não conhecem, não sabem, não sabem como fazer e inclusive, estão gritando aí pelas professoras, me acuda, né? Então, é um momento mesmo de desespero das famílias, porque as crianças estão o tempo todo em casa. Aquilo que elas fazem de bem em casa, né, no recreio, na interação, a traquinagem em casa é bem maior, né? E a escola sabe disciplinar, sabe se comportar como escola, e é um novo tempo. O homeschooling, na verdade, se isso acontecer, ele certamente morre no nascedouro. Primeiro que tem critérios. Homeschooling, os pais têm que ter formação em educação, tem que ser professor. Os pais também, no homeschooling, ele tem que seguir um plano de aula, ele tem que ter um acompanhamento, tem que ter disciplina. Quem é que vai duvidar no mundo competitivo de hoje, que o pai tem tanto a fazer, cuidar da empresa, cuidar da casa, ele vai se voltar para ser um professor. Então, ele tem que ter conhecimento, aquela família, no caso do homeschooling, em todas as disciplinas. Ora, a escola é esse espaço multicultural, de interação, de trocas, de visitas, que faz esse mundo maravilhoso e fantástico do conhecimento que é a escola. Isso não se resume numa cozinha e nem numa sala. Assim, essa questão do homeschooling, acho que assim, talvez a gente tenha que olhar um pouco fora da caixa, as coisas vão tender a acontecer, talvez de um jeito diferente. Não desse jeito que a gente está imaginando, o pai sendo professor. Mas algumas coisas talvez a gente aprenda com o ensino domiciliar, a escola aprenda, a sociedade aprenda e a gente consiga evoluir. Mas tem uma pessoa perguntando aqui do negócio da educação infantil, que é um desafio muito grande no Brasil todo. Como é que vocês estão enfrentando aí, Ayrton, no Ceará, a questão da educação infantil? No Paraná, eles fizeram inclusive uma live semana atrasada, com as ideias da educação infantil. Acho que é importante, talvez a gente contar um pouquinho aqui. Aqui em Curitiba, em algumas escolas, se reuniram as escolas da cidade, e contrataram, pegaram, por exemplo, a nutricionista, mandaram o cardápio, aí criança pequenininha mesmo, de aniversário, mandaram um cardápio, como é que seria o cardápio ideal para aquela semana e tal. Eles entram nas famílias e ficam próximos das famílias. Então, a questão de educação física, por exemplo, atividades de exercício para as crianças pequenas. Então, eles se reuniram, psicometricista, eles se reuniram as escolas e contrataram, já tinham aquelas pessoas contratadas, pediram para elas para fazerem algumas aulas, algumas atividades, à distância, né? Por tecnologia, via grupo de WhatsApp, porque a escola pequena tem 50 alunos, não é difícil de coordenar. Então, são ideias que são possíveis de fazer, desde que as escolas pequenas se reúnam em grupo de escolas, né? Ou gente dentro do sindicato, né? Para que possa aprender um pouco com isso. Eu acho que são ideias, mas eu queria que eu ouvisse de você, Ayrton, como é que vocês estão enfrentando essa questão aí no Ceará? Olha, a educação infantil, a primeira coisa que nós fizemos aqui foi organizar nos conselhos municipais, em alguns municípios, já no caso aqui do estado do Ceará, nós temos uma resolução, né, que reconhece a utilização das tecnologias. E nisso daí, para crianças menores da educação infantil, a gente sabe que o trabalho é nos campos de experiência nas crianças, dentro do planejamento. Também tem escola que está inovando, anima uma sala, a professora vai lá, no horário, inclusive nós estamos orientando aqui que as aulas sejam no horário, tem um recreiozinho, volta para o outro tempo, e isso entra a professora com contação de histórias, né, no caso da educação infantil, e todas aquelas atividades lúdicas. Entendemos que a educação infantil é uma atividade que exige a presença, existe o trabalho de rodinhas, existe todo aquele contato onde a professora tem que estar na interação com as crianças, que isso aí no retorno
todos esses conteúdos, aquele do planejamento, certamente serão complementados, né, na reposição lá na escola. Porque aqui, uma coisa que, uma orientação que o sindicato tem dado é que os contratos não sofrem descontinuidade. Nós lutamos com isso, com a portaria número 14 do Ministério da Justiça, porque nós não queremos demitir. Nesse momento, o Brasil tem que estar junto, a educação tem que estar junto com os alunos, a família, as escolas, que são as empresas e os empregos. Então, a mãe, muitas vezes, as mães e as famílias querem encontrar aquela professora da educação infantil para aquela turma, para os seus filhos. Então, todo tipo de atividade nós temos orientado a escola. E as professoras sabem, são criativas, inclusive dentro dessa, que não é educação EAD, de jeito nenhum, a gente tem que tirar essa terminologia. O que a gente faz são atividades remotas. Nós temos plataforma, tem boa parte das escolas que tem plataforma, e outras estão de férias porque não tinha coisa nenhuma. E estão se organizando para o mês seguinte. Então, não parou a atividade de educação infantil, assim como o SEI, Sistema de Educação Integral. Nós também aconselhamos as famílias a não fazer o distrato. Tudo vai ser reposto em julho, em dezembro, e até pelaquela resolução do Conselho Nacional de Educação, até o ano letivo vai até janeiro. Então, nada. Aula, as atividades extracurriculares, piscina, música, arte, tudo é com reposição. Por exemplo, tem pais que estão negociando aqui a escola que tem uma aula de música por semana na escola. Ou tem uma aula de karatê, né? Lá, quando retornar, ela vai repor essas aulas sendo 2, 3 por semana. Então, tudo isso se resolve. O problema é não quebrar as estruturas básicas da escola e da relação com a família. Até e manter o contato, né, professor? Manter o contrato, não ter descontinuidade. E isso e a ligação, sim, o da ligação. Todas as escolas, isso a gente está orientando, inclusive nós conversamos na FENEP, é que a escola, nesse momento, o que mais os órgãos de defesa do consumidor têm falado são os canais de comunicação. Então, a gente orienta aí as escolas aqui no Ceará que mantenham 2 canais de comunicação básicos. Crie o comitê de gestão do projeto pedagógico, eu queria saber sobre o calendário, que foi adequado, e tem que ter uma resposta. A gente sabe que o volume é grande, tem que ter paciência da família, mas responder. O outro é sobre o financeiro. Porque eu ouvi dizer que ali tem o meu vizinho, disse que ele é deputado e disse que já tem 30%, eu quero buscar meu 30%. Tem nada determinado, está em discussão. Primeiro o deputado tem que mostrar o conta-cheque dele, a gente buscar lá, e o que tirar aqui tem que dizer onde vai repor. Então, esse outro canal de comunicação sobre a parte financeira, e tudo isso que eu conversei, sobre a negociação de reposição, das atividades curriculares, do currículo também, tem que ter uma informação clara, precisa, presente. Isso diminui a pressão dentro das instituições de ensino básica, também do ensino superior. O ensino superior, aqui a gente também abriga a Câmara de Ensino Superior, já tinha a tradição, já se organizava, a legislação já tratava dessas aulas remotas, ficou mais fácil, mas avançou. O importante disso é que as escolas têm que se preparar. Olha, eu queria me aliar a quem acredita que essas aulas voltarão em junho. E eu vou dizer, sendo otimista, em julho ou agosto. Isso porque, se a gente olhar os outros países aí, os Estados Unidos agora diz que terminou o ano letivo, né, desse ano, que termina em junho, não tem mais aula, só agora em setembro. E a ordem de chegada, de retorno das atividades, a educação sempre ficou por último. Como nós concentramos muita gente, certamente nós vamos ficar aí o último da fila. Então, é as escolas se prepararem, são as escolas que têm que investir em plataformas, isso não tem retorno. Inclusive, ontem, eu vi no Roda Viva, vocês também assistiram, a Priscila Cruz, muito preocupada com a educação pública, que, na verdade, ela só fala mais em educação pública, e eu vi ali eles falando nas entrelinhas
da agilidade do nosso setor. Nosso setor ele age, se reinventa, como o professor Ademar falou, e a grande preocupação hoje é que a educação pública, ela, inclusive a manchete era, aumentará o fosso de distância aí da qualidade entre a rede da livre iniciativa e a rede pública. Então há uma preocupação e nós nos antecipamos. A gente sabe quais os espaços nós temos que preencher. E um dos maiores espaços que nós temos que preencher nessa hora é exatamente aquilo que as famílias enxergam na gente. Agilidade, eficiência e educação adequada. Essa capacidade de reinventar, essa capacidade, agilidade de resolver problemas. Então, tudo isso a gente sabe. Mas sabe por que nós fazemos isso, gente? Nós não temos contra-cheques prontos. Nós, como se diz, construímos aí o nosso contra-cheque dependendo da nossa competência e nosso resultado. Então, eu acho que a educação da livre iniciativa está de parabéns aqui no Ceará e no Brasil. Eu sei que cada local nós estamos aí trabalhando muito mais. Eu pensei que eu ia armar a rede, né, e descansar um pouco, mas nada. Se acorda muito cedo, vai dormir muito tarde, porque o setor público, juntamente com esses órgãos de defesa, disso e daquilo, eles sempre vêm encontrar um caminho do descanso, da dificuldade, atrapalhar um pouco. E nós que fazemos a educação, nós temos um compromisso com as famílias pela qualidade. Nós queremos entregar, como o professor Ademar disse aí, olha, gente, a Estônia, no PISA, tirou o primeiro lugar em leitura na Europa, que é o país da Europa que tirou o primeiro lugar. Mas a rede da livre iniciativa está igual aí em leitura com a Estônia. Nós temos indicadores fortíssimos aí nas avaliações de larga escala, nos exames, porque Enem, eu vi ontem na Roda Viva a Priscila Cruz falando que Enem é avaliação, mas é um exame que serve para muita coisa. E o Enem, se a gente olha na lista das 100 escolas, você identifica 3, 4 escolas públicas, a maior da nossa rede. Nós ficamos satisfeitos com isso? Não, porque nós queremos o bem para todos. Mesmo porque os filhos dos alunos da escola pública, aqueles melhores que alcançarão melhores empregos e futuros empreendedores, certamente os filhos deles saberão encontrar o portão da nossa escola no futuro. Então, nós queremos o que nós queremos como brasileiro, como soberania nacional, é a garantia de uma educação de qualidade. Nós não nos conformamos com isso, porque hoje o aluno público brasileiro, a média dele é uma média de 3 vezes o custo da média das nossas escolas. Então, nós fazemos muito mais pelos indicadores aí de avaliação. Por muito menos. Com preço lá embaixo, né? Muito menos, tá certo? Então, isso é o que a gente tem que debater, isso a gente tem que demonstrar para nossas famílias. Viu, Ayrton? Dá licença um pouquinho, eu vou responder umas perguntas aqui que o pessoal fez. Eu converso. Tem como a gente reformular o calendário? Não sabemos quando vamos voltar. A Jacirene perguntou aqui. Veja, o calendário é uma responsabilidade da escola. É a escola que faz o calendário. Então, quando nós voltarmos, e eu acho que isso vale bastante para a educação infantil, para o Fundamental 1, Fundamental 2, principalmente as escolas menores, aqui atendem a base nossa, que se tem um lugar que nós fazemos a diferença, escola privada, faz a diferença para a formação dessa piazada, dos 5 aos 10 anos, que é fundamental, a educação infantil das últimas séries, e o Fundamental 1, que a gente faz o quê? Ensina a ler e escrever direitinho, fazer continha direitinho, aí nós ensinamos eles terem uma certa autonomia. É isso que dá o resultado do PISA que nós temos. Então, quando a professora pergunta aqui, reformular o calendário, evidentemente, cada escola tem que repensar o seu calendário em função da sua comunidade. Nós temos cada escola tem uma comunidade, tem um grupo de famílias, 100, 200, 300, 1000 famílias, que estão ali porque gostam, indicam aquela escola, participam daquela escola. Temos que pensar, e aí eu disse isso várias vezes já quando eu falei, coloquei na rede social. A escola privada fará o seu trabalho. A preocupação da Priscila lá, da Todos pela Educação e da Petezada, estão corretos. A escola particular vai se reinventar e vai fazer melhor ainda.
enquanto os municípios, os estados estão achando que acabou o ano, não precisam fazer nada, as crianças que se danem, nós estamos nos reinventando. Evidentemente que temos problema financeiro, talvez a gente não receba, a gente tenha problema de inadimplência, mas nós vamos dar um jeito e vamos entregar o ano letivo que nós fizemos. Então, o calendário é o papel da escola. Cada uma escola pensa no seu calendário, como é quando voltar. Já vai pensando para que as crianças de cada série, de cada idade, tenham condições de seguir o seu ano letivo no ano que vem. Independente se você vai para qualquer escola. Nós vamos fazer isso por responsabilidade pedagógica, né? Sim. Então, eu acho que tem até que estar claro em relação a isso. Sim, até sobre o calendário, contribuindo um pouquinho aqui, professor Ademar, o calendário esse ano ele tem uma dinâmica que vai depender da extensão e grau dos decretos em cada estado, né? E o calendário, por exemplo, a escola já pode fazer uma adequação do calendário. Aqui no Ceará, como em todo o Cinep, a gente faz uma recomendação de calendário, né, com os 200 dias letivos. E a escola adapta a sua realidade. Nisso daí, agora, se sair agora para, que eu não acredito, dia 4 de maio, retornar às aulas, nós temos lá 9 dias em março, e esses dias que a gente pode fazer uma reposição e adequar o calendário. Cada escola tem a sua realidade e ela tem a autonomia disso no artigo 12 da LDB, a autonomia da autoria do seu projeto pedagógico e, portanto, do seu calendário escolar. Adequar isso aí. Mas tem uma pergunta aqui, professor Ademar, importante. Porque tem uma mãe que está querendo rescindir o contrato e voltar fazer a rematrícula quando voltar. Olha, primeiro a escola tem que usar de todos os instrumentos para barrar esse distrato. Então, o que é que acontece? Essa questão do distrato que uma mãe, eu quero retirar o menino. Primeiro, o professor Lauro de Oliveira Lima está aqui até contribuindo. Quando uma mãe tenta fazer o distrato e cancelar a matrícula, ela está incorrendo aí gravemente, aí, como se diz aí no Estatuto da Criança e do Adolescente, e até da Constituição, que isso é crime intelectual, quando você priva o seu filho, que por obrigação constitucional tem que estar matriculado, você pede para ela escrever e dizer claramente, olha, eu tenho que comunicar o conselho tutelar. Porque, na verdade, ela vai dizer, aquela mais esclarecida, dizer para você, não, eu vou estar na escola pública, mas vai não, ela vai deixar em casa mesmo. E aí ela tem que estar em sintonia e a escola conversa, qual é o problema? Eu boto essas duas parcelas lá para frente, negocia, no momento agora é negociar quem perdeu emprego, quem perdeu renda. E isso não pode ser feito. Esse distrato. Agora, a grande dificuldade são as crianças que não está garantido na LDB e na própria Constituição, que são abaixo de 4 anos, porque essa obrigatoriedade é de 4 a 17 anos. Então, valeu aí, professor Lauro, está contribuindo e lembrando bem aí sobre essa questão do abandono intelectual. No caso da educação infantil de 0 a 3 anos, né, que a gente fala das crianças de berçário e tal, tem que repensar, as escolas já estão fazendo isso, tem que repactuar com os pais, porque, na verdade, não tem muito o que fazer. Talvez tenha um prejuízo, tem um monte de situações, mas não há outra opção. É como uma academia. Se você pegar uma academia de ginástica, você não vai, o cara não cancela e não acontece nada, não tem o que fazer. De 4 a 17 anos, como já foi muito bem lembrado, nós, por lei federal, somos obrigados a garantir que as crianças continuem a vida escolar. Então, para nós darmos a transferência, nós precisamos ter uma declaração de vaga de uma escola, qualquer outra escola, pública ou privada, né? Então, isso tem que ser explicado isso para o pai. Porque, assim, e acho que é uma dica, né? Assim, o pai realmente pode estar com muita dificuldade, querendo transferir, e aí a gente precisa fazer uma conversa com ele, assim, ajudá-lo, se for o caso, a transferir o filho, ou não transferir o filho. Mas esse é um papel que cada escola pode fazer. Ajudar o pai, explicar para ele as questões, como é que vai ficar, vamos voltar, a gente vai ter que terminar o ano, quem sabe a gente joga para frente esse parcelamento. É uma conversa que o diretor da escola tem que fazer de pé de orelha, com todos os pais, né? Eu acho que isso é uma crise muito grande, gente, para a gente deixar para alguém fazer, né? Mas a gente já passou bastante aqui, professor Ayrton, nosso tempo aqui.
eu queria deixar para Deixa eu você um só minutinho aí responder para aqui, deixa eu considerações só finais. responder aqui essa professora. A escola pode, o professor pode ir lá na escola gravar as aulas? Sim. Por quê? A escola não está proibida de funcionar. Inclusive, aqui, eu pedi ao governador, eu acho que todos os sindicatos também fizeram assim, todas as escolas aqui estão funcionando no estado do Ceará. Como? Do portão para dentro. Com secretaria, com tesouraria, com o serviço de tecnologia, com aquele serviço básico. A gente tem que apenas ter o cuidado das recomendações da Organização Mundial de Saúde, lavar as mãos, tudo aquilo, e também a distância. Os pais chegam na escola e a gente tem que fazer exatamente o controle por ordem, sentando naquela distância. A escola tem muito espaço e a gente pode fazer isso. Os professores, aqueles que não estão de férias, porque tem escola que deu férias e outros estão continuando, nem os funcionários estão proibidos de estar na escola, não. Você apenas tem que fazer o seu plano de rodízio. O professor pode ir na escola, pode gravar, né? Isso aí a escola ela deve estar funcionando do portão para dentro, gravar suas aulas. Por isso que a educação infantil você pode fazer a cenazinha na sala de aula, contação de histórias, se a professora não quiser fazer em casa, usando o Zoom, usando as plataformas, mas isso não está proibido do professor ir lá gravar suas aulas. Uma coisa que é importante também, professor Ademar, e para que todo mundo saiba, nós temos que fazer o controle no diário de classe. As escolas, cada escola tem que fazer uma disciplina e uma rotina diária. Por exemplo, as aulas, elas terão do mesma forma os professores na sua carga horária, inclusive com recreio. Aqui, a maioria das escolas, as crianças vão de farda assistir às aulas remotas. Nós temos que comunicar dentro de casa que é uma escola remota. Nós saímos do espaço físico da nossa escola, mas a escola continua, ela anda, ela é dinâmica. E isso é importante que as famílias saibam. Quem dá esse tom? A escola, a equipe técnica, coordenadores, e isso é muito importante para a valorização e os pais entender que esse trabalho que nós fazemos é um trabalho de compromisso, de seriedade, é um trabalho de Brasil, de novo Brasil. Então, isso é muito importante que as escolas entendam sobre essas rotinas que devem continuar. Avaliação. Porque tem escola, professor Edmar, que diz assim, pessoal, e como é que eu vou fazer as avaliações dos meus meninos? Na escola básica, a avaliação já está normatizada aí pelo Conselho Nacional de Educação. Toda a avaliação dessas aulas remotas, quando vier para o retorno, não pode ser uma avaliação remota na educação básica. No ensino superior, a MP 343 e a 345, ela já garante que as aulas remotas, essas aulas de plataforma síncronas, né, e assíncronas, essas aulas, todas essas aulas, elas serão validadas enquanto houver a pandemia como aulas substituídas pelas aulas presenciais. Agora, a avaliação, ainda vai sair uma portaria aí, talvez nesses dias do MEC, quanto ao ensino superior, sobre a avaliação, mas no momento está dito que é no retorno. Então, isso é importante que as escolas, a comunidade escolar saibam disso. Ok? Muito bem, Ayrton. O pessoal aqui está querendo ir para o Ceará, aqui a professora Zuleika, o pessoal aqui está achando que aí está mais fácil de ser dono de escola do que em Minas, por exemplo, né? Então, vamos lá. Professora Ayrton, eu queria agradecer aí. Amanhã nós teremos aqui a professora Zuleika, que é a presidente do Sinep de Minas Gerais, uma guerreira lá de Minas, né? Que nem a gente fala aí no Ceará, né? É uma mulher de faca na bota. Ela estará aqui para contar. As Minas também estão tendo uma dificuldade enorme lá nas discussões, e a gente vai estar contando, ela vem aqui para contar para a gente como é que está a briga lá em Minas, né? Então, eu queria agradecer aí a tua participação, Ayrton, sempre muito esclarecedor das dificuldades, da luta pela escola da livre iniciativa, como você gosta de dizer. Que é a escola da sociedade. A escola privada é a opção da sociedade que as pessoas escolheram porque querem investir na educação dos seus filhos. E elas fizeram isso e construíram essa escola de primeiro mundo que nós temos no Brasil. Nós, educadores,
não deixaremos que a escola acabe, mesmo que os políticos queiram. Nós vamos continuar lutando muito para que não acabe a escola. Não vai acabar. Nós não vamos deixar. Nós vamos nos reinventarmos. E a Priscila Cruz tem razão. Vai aumentar o fosso, vai aumentar a distância entre a escola de qualidade, que é a escola privada, para a escola. Acho que a gente precisa fazer um pouco mais de barulho para que os políticos entendam isso. Então, muito obrigado a todos. Obrigado, professor Ayrton. E até amanhã. Vamos aqui falar com a professora Zuleika e contar um pouquinho também da história de Minas Gerais. Né? Vamos ver se ela traz um queijinho para nós aqui. Obrigado, gente. Boa tarde a todos e até amanhã.